Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui o Sérgio Moro, que é senador. Sim, é difícil acreditar, mas ele é senador. Ele, para não perder o costume, falou bobagem e demonstrou sua vassalagem aos Estados Unidos e à OTAN quando foi comentar lá o discurso do Lula na ONU. E para não perder o costume também, se deu mal, vou mostrar para vocês e no final trarei uma dica, né, para quem quer assistir, quiser assistir um bate-papo de altíssimo nível em relação aos problemas do país, industrialização, juros altos e outras coisas mais. Porém, eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, nos dê essa força. Ative também o sininho das notificações. Isso é muito importante, pessoal. Assim como deixar o like, mas só se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda o dislike. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, é o seguinte, o Sérgio Moro perdeu uma boa chance de ficar calado e foi lá nas suas redes sociais comentar o discurso do Lula, né, na ONU. Disse ele, então, lembrando que o Sérgio Moro é senador, e eu não canso de falar aqui nesse canal que se o Sérgio Moro tivesse feito nos Estados Unidos, que ele tanto adora, a gente vai ver aqui agora. O que ele fez no Brasil, o Sérgio Moro nem disputaria uma eleição, por quê? Porque ele já estaria na cadeia. Aí o cidadão fez o que fez no Brasil e fica por isso mesmo. Daqui a pouco eu trago o que ele fez também, algumas questões. Disse o Sérgio Moro, então, ruim o discurso do Lula na ONU. O que se lê, na parte importante, é a agenda contra os Estados Unidos. Olha a preocupação dele, que colocou entre parênteses, contra a FMI, prisão de Assange e embargo de Cuba. E a favor da Rússia, contra as sanções unilaterais. Nenhuma palavra de censura contra as violações de direitos humanos pelos seus amigos ditadores. Conseguiu até instrumentalizar a guerra na Ucrânia para renovar o anacrônico pleito do Brasil de integrar o Conselho da ONU de forma permanente. De qual forma isso faria diferença para a Ucrânia quando assistimos Lula adular Putin? Bom, haja vassalagem aos Estados Unidos e à OTAN e seu senador Sérgio Moro. É um negócio inacreditável. E ele tomou uma daquelas do Reinaldo Azevedo, que eu acho é pouco, né? O Sérgio Moro vive se dando mal em relação ao Reinaldo Azevedo, não é de hoje. Porque enquanto o Brasil comemorava o Sérgio Moro como se fosse herói, colocava boneco, imagina só como é que fica, né? A pessoa deve sentir vergonha, né? Depois de tudo que o Sérgio Moro fez, inclusive saindo humilhado do governo Bolsonaro, aparecendo no segundo turno apoiando o ex-presidente. O pessoal tinha boneco do Sérgio Moro herói e tudo mais. Desde essa época em que quase todos elogiavam o Sérgio Moro, o Reinaldo Azevedo, jornalista, né, já criticava e denunciava, né, os abusos da Lava Jato e avisava, estão espalhando nulidades, né? Quem disse isso também lá atrás foi Ciro Gomes, e muitas figuras até do campo progressista. Randolfo Rodrigues, por exemplo, tem foto do Randolfo com Deltan Dallagnol. O Randolfo foi um entusiasta da Lava Jato e tudo mais. E aí, então, o Reinaldo Azevedo, né, sempre aí um crítico do Moro e do Deltan na mídia, foi lá nas redes sociais do Moro e deu aquela lapada, aquela invertida e escreveu o seguinte: por enquanto, o senador Sérgio Moro não gostou. Aqui eu explico por que ele colocou por enquanto. Porque o Sérgio Moro, tudo indica, vai ser cassado. Né? E também a questão da prisão do Sérgio Moro é questão de tempo, da mesma forma do Bolsonaro. Voltando aqui ao Reinaldo Azevedo. Explicável. Ele fez de tudo para Lula não estar lá e Lula está. Diz que o presidente atacou os Estados Unidos. Biden apoiou o pleito do Brasil pela reforma do Conselho de Segurança da ONU. Moro quer ser mais americanista do que o presidente americano. Quem está surpreso? Bom era o discurso de Bolsonaro, ex-chefe dele, né? Cutuque provoca lá o senador. Bom, eu não estou surpreso, até respondendo aqui no Reinaldo, porque o Moro, como juiz, atuou supostamente para combater corrupção, que ele adorava falar corrupção, 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 mas na prática meteu os pés pelas mãos, né? E hoje um monte de corruptos, né, estão aí, foram soltos por conta da incompetência de Sérgio Moro. Sim, incompetência, né? Não fez a coisa da forma correta. Um juiz incompetente, parcial, suspeito, que conversava e combinava com a parte que acusa, o que é um crime que tem que ser averiguado. Por enquanto ficou por isso mesmo. Mas o Sérgio Moro foi muito competente numa coisa, em prejudicar e destruir empresas brasileiras, empresa nacional aqui,
que dominavam aí as empresas muito bem a construção civil, por exemplo, e elas incomodavam, né, as empresas de qual país? Dos Estados Unidos e de outros países que tinham que concorrer com a Odebrecht e outras mais, inclusive em construções fora do país. O Brasil exportava esse tipo de serviço. Então o Sérgio Moro, na prática, beneficiou quem? Os Estados Unidos, com a Lava Jato. Sim, né, eu estou falando aqui de construção civil, poderia falar também da questão do petróleo, né, em que a tentativa era destruir a Petrobras, nessa suposta preocupação com corrupção. E aí o Sérgio Moro disse, inclusive, né, tem relatos aí, e há muitas suspeitas, tem que averiguar da influência da CIA, né, aqui no Brasil, na Lava Jato, o Moro, que foi trabalhar onde depois saiu do governo Bolsonaro? Nos Estados Unidos, mas até aí tudo bem, falar, William, é normal, a pessoa pode sair daqui e trabalhar nos Estados Unidos. Pode, não condeno por isso, simplesmente, mas o Moro foi trabalhar numa empresa, num escritório de advocacia, de consultoria, que tinha como cliente a Odebrecht, que ele, Sérgio Moro, ajudou a quebrar, e ganhou lá milhões de reais em pouquíssimos meses. E sobre a crítica que o Moro fez, eu quero pegar 3 pontos antes de me estender um pouco mais sobre o discurso do Lula. Né, falar contra o FMI, qual que é o problema disso, Sérgio Moro? Vai virar defensor, né, do FMI agora? Né, falou contra a prisão do Assange e foi até aplaudido, inclusive, nesse momento. Eu assisti o discurso na íntegra. Ótimo, uma prisão injusta, e que bom que o Lula foi lá e colocou o dedo nessa ferida diante daqueles que eventualmente, né, ajudaram na prisão do Assange e que foram afetados com aquilo que o Assange revelou. Mas o Lula foi lá defender o fim do embargo a Cuba. Essa é a posição histórica do Brasil, com Fernando Henrique, com Collor, com outros presidentes que nós já tivemos, enfim, de menos com quem? Com o ex-chefe dele, que é o Bolsonaro. No mais, esse embargo a Cuba já passou da hora de acabar mesmo. Né? Quem está sofrendo com ele é o povo mais pobre de lá. Isso tem, enfim, já chega, né? Já deu o que tinha que dar. Mas, né, alguém pode pensar, mas e o discurso do Lula? Foi bom ou foi ruim? Olha, primeiro ponto, eu separei aqui vários pontos para comentar a respeito. Né, discursar na ONU, né, depois do que fez Bolsonaro, seria uma tarefa fácil para qualquer presidente, porque o Bolsonaro ia lá para fazer o Brasil passar vergonha. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o discurso foi bom, muito bem escrito, nada de improviso e nem poderia, o momento ali exige muita formalidade, sim, e, né, alguns improvisos não têm dado certo com o Lula, que tem falado algumas coisas, sim, que é lamentáveis, que tem gerado muitas críticas. Então, discurso escrito, né, muito bem escrito, diga-se de passagem. Terceiro ponto, né, tem gente que não valoriza nada o discurso. Eu valorizo, né, seja o discurso bom ou ruim, porque não dá para quem critica o discurso ruim de Bolsonaro, né, agora dizer que o discurso não vale nada. Poxa, se não vale nada, não tinha que criticar o ruim do Bolsonaro. Então, eu, né, vim aqui, critiquei o discurso do Bolsonaro na ONU no ano passado e venho aqui agora e digo, foi um bom discurso. E eu valorizo isso porque, né, o discurso tem sim algum valor, tem algum peso. Lula disse coisas importantes em relação a alguns conflitos no mundo, deu uma cutucada nos países imperialistas, na questão do neoliberalismo. Aí aqui é o ponto que eu entro. Mas eu valorizo o discurso, mas valorizo muito mais as ações, a prática. E nesse caso, em especial no que diz respeito a combater a fome, a desigualdade social, as críticas ao neoliberalismo, é o que me preocupa mais. Porque não adianta ser um discurso que não vai encontrar, digamos assim, amparo na prática aqui no país. Né? E a gente tem agora aí um arcabouço fiscal que foi comemorado pelo governo, que eu critiquei sempre, vou continuar criticando. Né? É um teto de gastos melhorado, sim, em algum aspecto, e piorado até em outros, porque antes o BNDES nem estava no teto de gastos. Agora colocaram o BNDES no arcabouço fiscal. Então não adianta um discurso combatendo o neoliberalismo lá fora e aqui dentro manter o mesmo modelo econômico em que você vai tendo que se contentar com pequenas melhoras aqui e ali, muito pouco, perto daquilo que a gente realmente precisa. Né? Mas é porque o Congresso é conservador, não sei o que. Olha, e desde quando o governo tentou tensionar para que se tivesse algo bem melhor? E eu, aqui nesse canal, vim aqui e elogiei um deputado do PT, Lindenberg Farias, que desde o começo criticou o arcabouço e disse que aquilo prejudicaria quem? O país, o povo e o próprio governo Lula. A gente já está vendo. Agora tendo que contingenciar daqui, contingenciar dali, não quer pagar o piso da saúde, que é uma demanda antiga e merecida dos profissionais da saúde que votaram em peso no Lula contra o negacionismo de Bolsonaro. Então, não adianta discursar contra algo e, quando se tem oportunidade, nem tentar, né, algo melhor do que nós tivemos aí com esse arcabouço. Banco Central... mas o Banco Central tem mandato? Tem, e está lá no estatuto, lá na lei,
que o presidente pode sair antes, desde que o Conselho Monetário Nacional, que o governo tem maioria, são 3 votos, 3 pessoas, Tebet e Haddad, governistas, contra quem? Campos Neto. Então esses dois pode votar para tirar esse, e aí manda para o Senado em que o governo tem maioria, tanto é que aprovou o Zanin para o STF. Mas o que? Tem que tentar, tem que tensionar um pouco, tem que explicar para o povo o que está acontecendo. Não basta só reclamar, só ter um discurso correto e bonito, que é importante também, eu digo e repito, eu valorizo isso, né, sem falar outras coisas mais. Então, né, fica aqui o Sérgio Moro nesse papel lamentável, mas não surpreendente, porque não dá para esperar muito mais do seu Sérgio Moro, que tomou essa invertida e se deu mal em relação ao que disse aqui o Reinaldo Azevedo. Pessoal, e antes que eu já esse vídeo eu quero aqui indicar, tenho feito isso sempre aqui, trazendo canais, alguns sites, enfim. E eu assisti um bate-papo muito bacana entre Ciro Gomes e Robson Farinazzo, uma live que aconteceu semana passada, eu só consegui terminar de assistir ontem, e como eu faço sempre, não venho aqui recomendar o que eu não assisto, e foi um papo importante para quem está preocupado com a questão de juros altos, questão da necessidade do Brasil ter uma política industrial, soberania nacional. Então eu vou deixar o link para quem quiser assistir ele pouco mais de 1 hora do Ciro lá no canal A Arte da Guerra com o comandante Robson Farinazzo. Insisto, um papo de altíssimo nível e importante para o nosso país, independente se você votou ou não no Ciro, no Lula, no Bolsonaro, na Simone Tebet. A gente tem que agora superar a eleição e pensar, opa, peraí, o que está falando aqui? Faz ou não faz sentido? É uma ideia boa ou uma ideia ruim? É isso que o Brasil precisa para conseguir se desenvolver e superar, né, os enormes desafios que nós temos aqui. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!